E aí galera, tudo bem? Hoje vou falar de um artigo publicado no ano de 2016 no periódico Journal of Sport Science and Medicine por Soares e colaboradores. Esse estudo teve por objetivo comparar sequências diferentes de dois exercícios. Os exercícios foram o supino reto e o outro o tríceps braquial. Em geral, esse método em que você realiza um exercício monoarticular seguido de um exercício multiarticular, pensando em aumentar a exigência para um grupamento muscular, é conhecido como pré-exaustão. Nesse estudo, o objetivo foi exatamente isso, comparar o método pré-exaustão, a sequência, a ordem do exercício que configure uma pré-exaustão, comparado com o método tradicional. Antes disso, cada exercício, supino reto e tríceps braquial, foram realizadas 10 repetições máximas em cada exercício e avaliado a atividade muscular de tríceps braquial e peitoral maior, que foi denominado nesse estudo de condição pré-teste. Entre cada uma das tentativas, entre cada um dos exercícios, houve uma pausa de 30 minutos. E a cadência de cada exercício e de cada repetição foi de 2 segundos de fase concêntrica e 2 segundos de fase excêntrica. A condição chamada de tradicional foi a seguinte, em que os voluntários realizavam o supino reto, 10 repetições máximas, e em seguida realizavam o exercício para tríceps, que é a extensão de cotovelo. Nessa condição, eles utilizaram uma carga de 10 RMs. Contudo, por estar vindo do supino reto, já era esperado que não conseguiriam realizar as 10 repetições máximas, mas a carga utilizada foi essa. Na outra condição, que foi chamada de condição pré-exaustão, era feito o contrário. Realizava-se um exercício monoarticular, então, para tríceps, certo? 10 repetições máximas nesse exercício, e em seguida, sem pausa, realizava-se o supino reto, que também tem uma extensão de cotovelo, mas é um exercício multiarticular. Também o supino reto com uma carga de 10 repetições máximas, mas vindo do tríceps aqui, da extensão de cotovelo, já era esperado que não realizasse as 10 repetições efetivamente, mas a carga em si era essa. Muito bem, e aí foram comparados as três condições, né? A pré-exaustão com a tradicional e com a pré-teste, que são os exercícios de forma separada. Muito bem. Os principais resultados foram que o volume entre o tradicional e o pré-exaustão não foram diferentes. Então, se olharmos nesse primeiro gráfico aqui em cima, onde tem uma coluna preta e cinza, entre o método pré-exaustão e o tradicional, não teve diferença no volume. Só que o pré-teste, quando for realizado separadamente, o volume total foi maior do que o pré-exaustão. Contudo, o total de repetições no pré-teste foi maior do que tanto do tradicional quanto do pré-exaustão. E quanto que foi o total de repetições? No pré-teste, no tradicional, em que se realizava o supino e depois o tríceps, no supino foram realizadas 10 repetições, e enquanto que no tríceps, extensão de cotovelo, foram só conseguidas realizar 8 repetições no modelo tradicional, vindo direto do supino para o tríceps. Quando foi ao contrário, no tríceps primeiro foram realizadas 10 repetições e no supino também só foram realizadas 8 repetições em média. Não foi conseguido mais que isso. Então, nessa condição, o total de repetições, tanto no pré-exaustão quanto no tradicional, foi menor do que na condição pré-teste. E ainda o modelo tradicional, né, supino seguido imediatamente de tríceps, produziu maiores valores de lactato do que o modelo a formatação de pré-exaustão. Quando analisado aí a atividade eletromiográfica, a única diferença encontrada foi entre a primeira e a última repetição de todos os músculos em todas as condições, que é o que está mostrado aqui. A primeira repetição foi a coluna preta, né? E a última repetição, a coluna branca. Então, em todos os métodos, em todos os músculos, em todos os exercícios, a última repetição apresentou uma atividade eletromiográfica maior do que a primeira repetição.
Então temos um efeito aí somente da repetição. Somente a repetição sofreu a influência aí, somente a repetição foi influenciada, né, influenciou na eletromiografia ao longo do processo, das condições. Não houve efeito principal na eletromiografia, tanto do exercício quanto do músculo analisado. Então não podemos falar que em função de um exercício ou algum músculo teve maior ativação ou menor ativação do que outro em função do método. E aí a conclusão dos autores é que a ordem do exercício diminuiu o número de repetições, como já citei anteriormente. No entanto, a fadiga neuromuscular e a percepção subjetiva de esforço, que também foi avaliado no estudo, não foram impactados por essa ordem dos exercícios. Então, a sugestão dos autores é que a ordem dos exercícios, seja ela tradicional ou seja pré-exaustão, ela seja prescrita em função da prioridade da sessão de treino. Se a prioridade for trabalhar tríceps, extensão de cotovelo, comece com tríceps. Se a prioridade for trabalhar exercícios multiarticulares, peitoral, por exemplo, comece com exercício de peitoral. Ok, galera? Esse é um estudo muito interessante de um grupo muito bacana de pesquisadores, inclusive um amigo meu, chamado Gustavo Zorzi, faz parte, está no grupo de coautores desse estudo, também o professor Paulo Marchetti. Então, um estudo bem bacana, bem conduzido, que tem uma aplicabilidade bem legal para para a nossa linha de raciocínio, o delineamento da nossa linha de trabalho. Mas lembrando que é mais um estudo, né? Não podemos tomar ele como verdade absoluta, temos que somar esse resultado com outros resultados de outros estudos e aí sim criamos nossa linha de raciocínio. Para vocês terem acesso a esse estudo, é só se cadastrar nesse site que está aparecendo aqui no finalzinho aqui embaixo, treinosempresepada.com.br. Então, estando cadastrado aí, eu mando os artigos que eu abordo aqui nas videoaulas. Não esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube, que aí vocês vão ter e ativar o sino de notificação para vocês serem notificados quando eu postar novas videoaulas. E se você gostou desse vídeo, desse artigo, clique em gostei aqui, não esqueça disso. Esse aqui é meu Instagram, Rafael Sonsim, e a minha fanpage, Rafael Sonsim TSP. Valeu, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.